Mas no caso, o que o Machia fez ali, como ele era o sumo sacerdote, é a mesma coisa que Melquisedeque fez ali com Abraão, né? Ali, como Melquisedeque era sacerdote, ele fez o Kiddush Mishnah. Kiddush Mishnah é feito apenas por sacerdotes. Então, no ato ali do Pechá, né? Yahusha realizou ali a oração, né, do vinho do Kiddush Mishnah. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele ia levar o evangelho para os gentios, ele só levava uma filosofia. A filosofia é essa: os 10 mandamentos e Alcha. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. Uns diziam: que quer dizer este baroleiro? E outros parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Yalcha e a ressurreição. Qual que é a importância do nome Yalcha e a ressurreição da nova aliança? Não é porque Moisés pregou os 10 mandamentos, e Yalcha prega os 10 mandamentos, mas Yalcha morre e ressuscita, cancelando a lei cerimonial e sacrificial. Então a gente vai analisar o capítulo. Vamos analisar aqui. Por que muitas pessoas não conseguem entender a escritura de verdade? Coríntios 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em alcha. Com leite vos criei e não com manjar, mas porque ainda não podeis suportar, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo ainda dissensões, inveja e contendas no meio de vós, porventura não sois homens carnais? Na verdade, nós estamos conversando aqui das escrituras, mas a escritura, as pessoas pegam partido como se ela fosse dono da verdade. E a verdade não é o homem, é a escritura. Olha que interessante aqui Romanos 12. Por que ele fala esse capítulo? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Al, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, a noiva, onde Al habita, em sacrifício vivo. Aqui agora é a cerimônia. É você mesmo. Entende? Olha, apresentei você agora como sacrifício vivo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, separado e agradável a Yahweh, do sistema religioso, vivo, separado e agradável a Yahweh, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. A perfeita vontade de Yahweh, eu já falei para vocês, está lá. E o jovem rico chega para Yahweh e Yahweh fala: quer ser perfeito? Guarda os mandamentos. A Torá é perfeita e revigora a alma. E Alcha chamou eles para ser perfeitos, saindo do sistema da religião. Colossenses, né? Ele vai dizer assim: ele estava edificando eles agora na caminhada certa, não na velha filosofia, tendo cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, vãs doutrinas, segundo a tradição de homens, que é os decálogo, que Moisés escreveu. O irmão, tem uns que estudam mais profundo, fala que é 200 decálogos, né? Tá, eu vou citar 613 decálogos, mas olha que interessante. Isso era um mandamento de homem, de Moisés. Aí ele fala: não por filosofia vãs e sutileza, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo e não como segundo Yahusha. Entende? Então pessoas confundem a lei, decálogos de Moisés, que foi abolida, e tem a lei humana, que é das religiões. Eles criaram várias leis. Estais, pois, perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado, ou seja, em Yahusha, guardando os mandamentos com ele. Então aqui Yahusha ele vai falar que ele ressuscitou, né? Agora ele faz aliança, porque ele tira as leis sacrificiais cerimoniais
e ele faz uma aliança espiritual. Aí ele vai falar, portanto, ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das manhãs da festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo de Alcha, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos. Metendo-se em coisas que não viu, estão debalde inchados da carnalidade e compreensão. Então vocês vão ver, quando ele fala, por que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas? Porque os judeus, eles estavam com as tradições de Moisés, a lei cerimonial e, e a lei sacrificial, entende? Então, ele foi falar da ressurreição de Alcha, que era a substituição dessas duas leis. Então, ele estava falando para ninguém julgar ninguém agora por causa disso aí. Porque antigamente a pessoa cometia pecado, ela tinha que ir diante do sacerdote e ela apresentava o animal e ele fazia expiação e ela era perdoada. Então ele falou, não faça mais isso. Porque agora quem vai expiar o pecado do homem é Yalcha, não é mais um sacrifício de animais. Então ele fala, não julgueis nem pela carne, nem pelo sacrifício. Ou seja, não era mais... porque se você não sabe, aquele que não participava do Pessar, da Páscoa, ele era expurgado da comunidade Charral, ele era expulso. Ele não fazia mais parte da comunidade Charral. Então pode ler lá a lei da Páscoa. Se alguém não comesse a Páscoa no dia da festa, ele era expulso. Por isso que Yalcha foi, para ninguém acusar Yalcha que não comeu a Páscoa. Vocês entenderam, irmão? Só que agora ele vai falar, ninguém vos julgue mais pelo comer a Páscoa e nem pelo beber ou pelo a festa, os dias de festa, ou seja, o sacrifício de animais, porque isso agora estava abolido. E ele fala dos cultos, né? Então agora não precisa mais de estar no culto, numa igreja, num sistema religioso. Agora nós estamos livres para ter um culto racional. Hebreus 10. Aqui vai falar da cerimônia cerimonial e da sacrificial que Alcha aboliu. Entende? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifícios que continuamente oferecem, cada ano pode aperfeiçoar que a ele se acheguem. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificado uma vez ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados, ou seja, eles fazem uma festa, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, o sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo preparaste. Holocausto e ablações de pecado não me agradam. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Yahweh, a tua vontade, que era a expiação do ser humano. Como acima diz o sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado, não quiseste, nem se agradaram, quais te oferecem segundo a lei cerimonial e sacrificial. Então diz, eis aqui, venho para fazer, ó Yahweh, a tua vontade, tira primeiro, para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido separados pela obração do corpo de Alcha, feita uma vez. Olha só, nós fomos separados para Yalcha e o sacrifício foi feito uma vez. Não precisa fazer vários sacrifícios. E assim todo sacerdote aparece amanhã, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode ser tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Yahweh, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos do escabelo de seus pés, né? Consumação do mundo. Porque com uma só brasão aperfeiçoou para sempre os que são separados. Também Yahweh, o Ruá de Yahweh, testifica, porque depois disto, tenho dito, este é o concerto que farei com eles depois daquelas manhãs, diz Yahweh. Porei as minhas palavras, ou seja, os 10 mandamentos, em seu coração, e as escreverei com o seu entendimento, e acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Porque agora ele é o cordeiro morto e faz a expiação, como sacerdote. Tendo os irmãos ousadia para entrar no santuário, que é o Shalaim,
pelo sangue de Alcha, pelo novo e vil caminho que ele reconsagrou, ele pelo que o véu, isto é, pela carne. E tendo o grande sacerdote na casa de Al, acheguemo-nos com verdadeira oração, com inteira certeza da Torá, dos mandamentos, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes as confissões da nossa esperança, da nossa expectativa, porque fiel é o que prometeu. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A congregação ali era o encontro dos Ialdins. Até aproximar aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há mais sacrifício, irmão. Você não vai pecar aqui, aí você vai matar um boi ou um animal. Não, isso já foi, não tem mais sacrifício. Entende, irmão? Tem que entender isso. Mais uma certa expectação